quais são os primeiros sintomas para uma pessoa descobrir se ela pode ou não ter um câncer de bexiga. O câncer de bexiga, só para te lembrar, nesse último ano, várias pessoas conhecidas postaram que tiveram câncer de bexiga. Celso Portiolli, o Roberto Justus, são pessoas que tiveram câncer de bexiga, descobriram precocemente e trataram. Daí a importância do diagnóstico precoce. Então, quais são esses sintomas? Fica comigo até o final se você tem interesse nesse tema. Eu sou Hélio Júnior, sou médico urologista, especialista em doenças dos rins e das vias urinárias, na uro-oncologia que trata os cânceres do aparelho urinário e na parte de disfunção sexual, que é a andrologia, ok? Olha só, a bexiga é um órgão cuja função dela é armazenamento de urina sob baixas pressões. Então a bexiga, ela raramente vai manifestar algum sintoma se ele não interferir nessa função de armazenar e de esvaziar. O tumor de bexiga, ele dificilmente vai dar um sintoma em fases precoces. Em alguns casos, quando esse tumor é na base da bexiga, naquela região mais de baixo, ele pode desencadear uma urgência miccional, uma disúria, que é aquele desconforto para urinar, uma ardência para urinar e um sangramento. O principal sintoma, o principal sinal de que tem algo na bexiga é o sangramento urinário. E ele, às vezes, aparece microscópico. E quando ele aparece de forma microscópica, ele exige uma investigação. É claro que a maioria dos sangramentos microscópicos, ele é desprovido de significado clínico. São doenças que não são tão graves. A maior parte delas não tem, você vai investigar e nem vai achar causa. Algumas são por esforço físico, algumas são por infecções, alguns sangramentos são por cálculos, são sangramentos microscópicos. Mas uma vez que apareceu o sangramento na urina, mesmo que ele seja microscópico, você vai fazer os exames para fazer um diagnóstico adequado. E esse exame, ele começa com um dismorfismo eritrocitário, que é a pesquisa de células dismórficas na urina. E esse dismorfismo vai mostrar se o sangramento é de origem além do néfron ou é um sangramento da via excretora. Por quê? Porque isso faz diferença total. Se o seu sangramento tem um dismorfismo positivo, você vai procurar um nefrologista e ele vai investigar doenças como lúpus, como esclerodermia, como glomerulonefrites. Se o sangramento é além do néfron, depois do néfron, na via excretora, aí existem várias causas. São os cálculos, são os tumores de ureter, são as infecções, né? Aí elas causam sangramento para frente do néfron. Então, quando eu tenho um sangramento urinário, esse é o principal sinal de que tem alguma coisa errada. E a bexiga não é diferente. A maior parte dos tumores de bexiga, eles são assintomáticos na fase inicial e depois de algum tempo eles começam a manifestar alguma coisa. E o principal sintoma que aparece é a hematura microscópica. Então você não pode ficar esperando aparecer sintoma. Daí a importância, como o tumor de bexiga é uma doença silenciosa, de fazer exames rotineiros, fazer pelo menos uma ultrassom anual, porque o ultrassom, ele vai fazer o ultrassom da sua próstata e da sua bexiga, ele vai encher sua bexiga e ele vai ver a distensão da parede da bexiga. Se a parede da bexiga está lisinha, se ela não tem nenhum espessamento, se ela não tem nenhuma área de irregularidade, provavelmente não vai haver nada. Mas se ela faz um ultrassom e vê ali uma nodulação, com um aumento da vascularização, se ela vê uma irregularidade, se ela vê um espessamento da parede da bexiga, você tem que prosseguir nesse diagnóstico, tem que fazer uma uretrocistoscopia, que é uma endoscopia do canal urinário. Da mesma forma que você vai lá no gastro e ele faz uma endoscopia para ver se você tem gastrite, esofagite, úlcera, você tem um exame que você vai pelo canal do xixi, seja no homem, seja na mulher, você vai entrar dentro da bexiga e esse exame é o exame Gold Standard, é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer de bexiga. Qualquer que seja a suspeita, tem um sangramento diferente, tem um espessamento na parede da bexiga, tem algo diferente numa tomografia ou numa ressonância, no exame de imagem que foi feito por uma outra causa e mostrou lá alguma alteração na parede da bexiga, o exame que detecta com certeza é a cistoscopia, porque você vai entrar dentro da bexiga e lá você vai, além de ver a lesão,
você consegue colher uma biópsia da lesão e mandar para o estudo. O diagnóstico do câncer de bexiga, ele é histopatológico, então você faz uma biópsia e manda para o estudo, porque nem todo nódulo dentro da bexiga quer dizer que vai ser câncer. Existem endometriose dentro da bexiga, existem pólipos que são benignos, existem papilomas, são doenças que não são câncer na bexiga. E se fez a biópsia, apareceu um câncer, aí ela já faz o diagnóstico e aí você vai instituir um tratamento, que na primeira etapa geralmente é uma ressecção endoscópica, faz tudo por dentro do canal, de todo aquele período, daquele tecido que não está adequado. Aí você remove com a margem de segurança, de preferência pegando até parte da camada muscular que é enviada para o estudo, né? Se existe invasão da camada muscular, aí a doença ela vai precisar de um tratamento mais agressivo, com remoção da bexiga e construção de uma nova bexiga com o intestino. Se a doença é superficial, e a maior parte das doenças são superficiais, 70% dos tumores de bexiga, eles são superficiais, eles só pegam a primeira camadinha ali, a mucosa e a submucosa. Esses doentes, eles vão precisar de um acompanhamento periódico. E essa doença, ela não vai dar sintoma nas fases precoces. Portanto, a pessoa que me perguntou aqui, qual é o sintoma mais precoce, qual é o sinal mais precoce para diagnóstico de um câncer de bexiga? A forma mais precoce para diagnosticar é fazer exames periódicos. Não espere ter sintoma. É uma doença silenciosa que pode agravar muito se o diagnóstico dela não for na fase mais inicial, ok? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, já encaminha para o seu amigo, para o seu parente, para o seu familiar, que pode ser beneficiado com esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço e eu te espero no próximo.